Então, vamos lá? Aula de hoje, aula de dúvidas. Vamos lá, o que vocês têm de dúvidas sobre a lista? Querem discutir? Tem um gabarito errado, né? Alguém me mandou e-mail, não sei se foi dessa turma, comentando sobre o gabarito, mas vamos lá. Estou à disposição aí. Professora, eu tive dúvida na 9. 8 e 9. Ok. Antes dessas aí, tem alguma, gente? Então, deixa eu ir começando a fazer, que é melhor. Então, vou começar na ordem aqui. A 8 é uma questão de energia. Não vi lá como é que estão as visualizações dessa aula de energia, mas estavam baixas até ontem. Então, vamos lá, ó. Um bloco de massa 1,6 quilos, essa inclusive é uma que tem o gabarito errado. Um bloco de massa 1,6 quilos desliza para baixo sobre uma pista inclinada, sem atrito. Ele é liberado de uma altura 4 metros acima da base do loop. E aí pergunta sobre a força que a pista faz sobre o bloco no ponto A e no ponto B, e depois qual é a velocidade do bloco ao deixar a pista. Então, vocês veem que no gabarito lá, as respostas estão todas em termos das letras, então é uma questão que eu vou resolver de forma mais genérica, tá? Qual que é a dificuldade que deve ter aparecido aqui? É provavelmente relembrar o conceito de força centrípeta. Não sei se esse foi o caso, né? Mas, vamos fazer um escopo aqui geral do problema. Ele parte desse pontinho e ele foi liberado. Se ele foi liberado, a velocidade nesse ponto, vou chamar esse ponto de C, tá? A velocidade desse ponto é igual a 0, porque ele foi abandonado, tá bem? Se a pista é sem atrito, pessoal, lembrem que na ausência de forças dissipativas, que são forças, né, que roubam energia mecânica do sistema, convertendo essa energia mecânica em calor, por exemplo, então o atrito faz isso, né? Reduz a velocidade do sistema, produzindo calor. Então, na ausência dessas forças, a gente vai ter que a energia mecânica do sistema, que é representada pela letra E, ela é conservada. O que significa que a energia mecânica é conservada? Que a energia mecânica é a mesma em todos os pontos dessa trajetória. Então, eu vou começar resolvendo, né, pelo ponto A. Eu tenho que a energia mecânica no ponto C é igual à energia mecânica no ponto A, que são pontos importantes ali para a resolução do exercício, tá? É como se eu estivesse resolvendo um problema lá de Física 1. Tudo bem? O que é a energia mecânica no ponto C? Lembrem que a definição de energia mecânica é a soma da energia cinética, que a gente está representando agora por T, né? Mais as energias potenciais. Então, a energia mecânica no ponto C é a cinética no ponto C, mais as potenciais do ponto C. Potencial gravitacional, potencial elástica, se tiver, por exemplo, né? Potencial elétrica. É igual a energia mecânica no ponto A lá embaixo, é a cinética no ponto A, mais as potenciais do ponto A. Toda vez que eu vou tratar de problemas que envolvem energia potencial gravitacional, então lembre, ó, energia cinética é dada por meio de mv². Energia potencial gravitacional é mgh. Energia potencial elástica é meio de k x2, onde k é a constante da mola, né? Aqui a gente não tem nada de mola, então a gente só vai tratar da energia potencial gravitacional. Oi, quer falar alguma coisa, Iago? Então, pessoal, ó, para eu falar de energia potencial, na verdade, nem MGH, né? Vou representar de modo mais formal aqui, que é MGY, né? Onde Y é a posição. Então, eu vou definir aqui o meu Y é igual a 0 aqui, ó, na base do morro. Então, aqui é a minha energia gravitacional e potencial gravitacional é igual a 0 lá nessa linha horizontal. Então, a energia cinética no ponto C vale quanto, gente?
No ponto C, lá no alto. Cinética vale 0. 0. Foi abandonado. Energia potencial no ponto C vale quanto? É o máximo. Máxima, que vale M vezes G vezes H, que é essa altura que vale 4 metros. Eu podia colocar em números, calcular quantos joules que vale, mas eu deixei as respostas em termos de litros. Então, mgh é igual a... Quanto que é a energia potencial gravitacional no ponto A? 0. 0, porque eu estou lá na base do mol. Então, sobrou só a energia cinética no ponto A. Energia cinética é meio de mVA ao quadrado. Então, eu vou cortar as massas, aplicando um conceito de energia, só para iniciar o problema, eu cheguei à conclusão que a velocidade no ponto A ao quadrado é igual a 2gh. Eu vou precisar disso, tá? Para resolver a questão. Tá? Então, a gente vai ter que usar esses conceitos de conservação. Aí, quando eu estiver olhando lá para o ponto B, quando você estiver olhando para o ponto B, é a mesma coisa. Já podemos até resolver isso aqui, ó, só para terminar essa análise de energia. Vamos olhar lá para o ponto B. A energia mecânica lá no alto também vai ser igual à energia mecânica lá no ponto B, o que é sem atrito. Então, ó, lá no alto, qual que é a energia? Só mgh, né? Porque só tem energia potencial gravitacional. E a energia mecânica no ponto B? Seria, né, cinética mais as potenciais. Então, vamos pensar. Energia cinética no ponto B. No ponto B tem velocidade ou ele está parado no ponto B? Tem velocidade. Tem velocidade. Ele vai passar vazado ali no ponto B, né? Se a pista terminar. Então, a energia cinética é meio de m VB ao quadrado. Tem potencial no ponto B? Tem. Tem também, porque ele tem uma certa alturinha. Deixa eu aumentar aqui. Ele tem essa alturinha em relação ao chão, que é o HB. Eu vou chamar aqui, né? Então, tem uma certa altura em relação ao zero, existe uma energia potencial lá, que eu vou chamar, então, de mg YB, né? O HB, digamos assim. Então, como no ponto B eu vou precisar da velocidade, tá? Porque para eu resolver essa letra A e a letra B, eu achar normal, eu vou precisar achar a velocidade naquele ponto. Né? Depois a gente vai entender por quê. Então, eu preciso isolar aqui a velocidade, então eu preciso do HB. Como é que eu acho a altura aí em termos geométricos? Vamos olhar para isso em termos geométricos aqui. Isso aqui, né, gente? Esse tamanho aqui, olha, é o raio da pista, né, daquela seção circular. Esse tamanho aqui pontilhado vertical também é o raio. E esse tamanhozinho aqui, ó, vale quanto? É como se eu estivesse pegando, né, olhando para esse triangulinho ali, né? Esse triângulo retângulo aqui, ó. Onde tem um ângulo de 45 ali. Então, vocês concordam que esse pedacinho entre chaves aqui equivale a R cosseno de 45? Concordam? Sim. R cosseno de 45. Então, quanto que vai ficar o meu HB? Ó, então, se a gente olhar para a geometria ali, olha, eu tenho que R cosseno de 45 mais o meu HB é igual ao meu raiozão. É isso, ó, essa parte inteira vertical é a soma do R cosseno de 45 mais o HB, né? Então, achei que o HB que eu vou precisar vai ser R menos R raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, eu vou jogar isso lá na expressão lá da conservação da energia mecânica. Então, eu vou isolar aqui esse termo que tem velocidade, ó. Então, meio de m VB ao quadrado vai ser igual a mgh menos mghb, onde hb vale R menos R raiz de 2 sobre 2. Dúvidas aí, me parem, tá, pessoal?
Então, olha, esse já responde até a letra C, né, pessoal? Ó, qual é a velocidade do bloco ao deixar a pista? A velocidade do bloco ao deixar a pista é VB, né? Então, seria só você isolar aqui. Você pode cortar as massas. Então, achei que VB ao quadrado vai ser igual a 2GH menos 2G, que multiplica R menos R raiz de 2 sobre 2. Né? A resposta da letra C é simplesmente você tirar a raiz disso tudo. Deixa eu ver se essa resposta lá está certa. Essa resposta lá está certa. Tá? Então, já respondemos a letra C, conservação da energia mecânica. É sempre isso que você vai usar, tá? Na ausência de forças dissipativas. Então, só para entrar nessa conceituação dessa aula de energia, o que acontece? As forças que estão ali, elas são forças que realizam trabalho de modo a converter integralmente energia potencial em energia cinética. Ou uma combinação de energia cinética e potencial. Então, a energia cinética aumenta, a potencial diminui. Então, quem faz isso são forças conservativas, sem perda. Quando você bota um atrito ali, aquela energia potencial que estava lá no alto, ela vai se converter em energia cinética, mas parte vai ser perdida por barulho, aquecimento, etc. Tá? Então, forças conservativas realizam trabalho de modo a manter a energia mecânica do sistema, que é a energia total ali associada ao movimento, à configuração, constante, tá? Então, agora, resolvendo a normal, que provavelmente é a maior dificuldade aí, então vamos resolver a letra A. Passa para cá, tá? Então, resolvendo a letra A, pergunta a normal no ponto A, né? Então, olhem lá para a sua pista, lá naquele ponto A. Quais são as forças que atuam sobre o corpo ali naquele ponto? A gente tem o peso vertical para baixo, que é igual a mg, né? A gente tem a normal, que é a força que a pista faz sobre o bloco que está para cima. Só que lembrem-se de uma coisa, pessoal. Toda vez que um corpo executa um movimento, não necessariamente circular fechado, mas pelo menos uma parte dele curva ou circular, existe uma força que aponta para o centro da trajetória, que é a força centrípeta, né? E essa é a força que mantém o corpo na curva. Só que a força centrípeta, ela não é uma força a mais no sistema. Não é como se eu fizesse o meu diagrama e colocasse a força centrípeta aqui junto com a normal, apontando para o centro. Não. A força centrípeta é a força resultante. Então, o que acontece é o seguinte: analisa todas as forças, só tem normal e só tem peso. Normal para baixo, normal para cima e peso para baixo. Então, quer dizer que quem tem que ser maior, a normal ou o peso? Para o corpo fazer essa curva? Normal? A normal, concordam? Porque aí vai sobrar uma força resultante, se a normal é maior, que aponta para o centro da trajetória. E essa resultante é que corresponde à força centrípeta, tá? Então, se a normal for igual ao peso nessa situação, o bloco está parado ali, porque ele não consegue fazer a curva, tá? Para ele fazer a curva, tem que existir uma resultante que aponta para o centro da trajetória, tá? Então, você pode fazer, para facilitar aqui seu entendimento, é representar o seguinte: existe uma força resultante, que é chamada de centrípeta, que aponta para o centro, tá? Ela não está no diagrama. Então, isso significa o seguinte: olha lá o seu eixo Y, ó, seu eixo Y, coloca ele aqui vertical, para você entender. Quem que é a força resultante aí nesse ponto? Não é a normal menos o peso? Então, a normal menos o peso equivale à força resultante. Então, a normal menos o peso equivale à força centrípeta, que faz o papel ali da força resultante. Só que a força centrípeta, ela é dada por mv² sobre R.
tá? Então, aqui envolve conceitos lá de física 1. Então, a força centrípeta é mv ao quadrado, depende da velocidade ali no ponto, no caso é do ponto A, sobre o raio da trajetória. Tá? Então, aí a gente consegue achar a normal isolando. Alguma dúvida aí nesse processo? Não. Então, N vai ser igual ao peso, que vai ser o mg, mais mVA ao quadrado sobre R. Só que eu comecei o problema achando os VAs, né, ó. VA ao quadrado, por conservação da energia mecânica, é 2GH. Então, a normal vai ser igual a mg mais m2GH sobre R. Então, essa vai ser a normal no ponto A, que no gabarito aí tá com mg em evidência. Tudo bem? Ok, professor. Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá para o ponto B. Ponto B que está com o gabarito errado aí, só se eu fiz alguma conta errada aqui, vocês me ajudam. Então, no ponto B, o processo é exatamente o mesmo, ó. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. No ponto B também tem que existir uma força centrípeta ali para ele chegar na trajetória, né, chegar no ponto B fazendo essa curva. Vamos pensar no diagrama de corpo livre do ponto B. Existe o peso, que é vertical para baixo, mg. E existe a normal, ó, que está o centro da trajetória, aqui é o raio, né? A normal, ó, ela está sempre radial, apontando para o centro da trajetória. Então, como é que eu vou entender isso? Isso aqui, ó, aqui tá a curva, né? Deixa eu deixar isso aqui. Lembrem que se eu estou fazendo uma curva, tem que existir nesse ponto uma força resultante que aponta justamente para o centro, que é a minha força centrípeta. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso decompor a força-peso para entender quem que está combinando com a normal ali para produzir essa força resultante, tá? Então, ó, se eu fizer a decomposição do peso, só que eu vou decompor nessa direção, que é justamente onde passa a normal, e nessa direção tangente aqui. Então, aqui, é como se eu tivesse um PY, um PX, tá? Ó, como se fosse um PY, PX, você pode chamar de P radial, ou P tangencial, tanto faz. E com aquela geometria que foi dada aqui, ó, cadê? Do ângulo, consigo ver, ó, que foi dado que esse ângulo aqui, ó, é de 45 graus. Então, o que significa? Que esse ângulo aqui é de 45 graus. Concordam, pessoal? Alguma dúvida aí dessa decomposição, dessa força-peso? Alguém pode falar assim, alguém tem dúvida? Por que eu não decomponho a normal, gente? Por que eu não decomponho a normal e estou decompondo a força-peso? Normal é sempre perpendicular ao plano? A normal é sempre perpendicular ao plano e ela já aponta na direção da força resultante que eu quero, ó. Né? Então, se eu pegar, imagina que eu estou pegando aqui, ó, se eu pego aqui o ponto B, aqui está a normal que aponta para o centro lá da trajetória. Aqui está o peso. Se eu pego a normal e decomponho ela para uma coincidir aqui com o peso e a outra ficar assim, ó, como se fosse agora aqui um NY e um NX, por que isso não é útil para mim? Porque a resultante que eu estou procurando, ela tem que estar nessa direção, ó, que é a direção radial. Aqui, eu posso fazer isso, decompor normal? Tem. O que eu vou encontrar? Que NY é igual ao peso, né, sei lá, se é... Aí tem que ver, né, analisar. Mas esse NX não está servindo para nada, ela não aponta para o centro da trajetória. Tá bem? Então, isso aqui não se aplica aqui nesse caso.
Então, vamos lá, olha, eu tenho de novo que a força resultante tem que ser a força centrípeta, que vale mv² sobre r, onde a velocidade agora é a velocidade no ponto B. Só que quem que é a força resultante justamente nessa direção aqui, ó? Que agora eu vou definir essa direção radial, tá? Força resultante é, de novo, a normal menos o PY agora. Por que, de novo, a normal tem que ser maior do que o PY? Porque tem que sobrar uma força que aponta para o centro da trajetória, tá? Então, a normal menos PY tem que ser igual à força centrípeta, que é mvB² sobre R. Então, a normal no ponto B, tem que ser igual ao PY mais mvB² sobre R, e agora eu faço as minhas substituições, ó. O que é o meu PY? Meu PY vale o peso vezes cosseno de 45. Então, meu PY vale mg raiz de 2 sobre 2. Então, mg raiz de 2 sobre 2, mais m sobre r, que multiplica o meu VB². Se a gente voltar lá, ó, no início do problema, quanto que é o VB? VB é esse termo grandão aqui, ó. Então, VB² vai ser 2GH menos 2G, que multiplica R menos R raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, em algum momento, eu ia ter que parar para analisar a conservação de energia mecânica. E aí, quando eu reorganizar esses termos aqui, pessoal, a resposta apareceu um 3 ali, mas eu comi mosca na resolução. Então, quando eu reorganizar isso aqui, o NB vai ser NG, que multiplica 2H sobre R, mais R raiz de 2 menos 2. Esse termo aqui estava errado lá no gabarito. Ok? Mais algum detalhe aqui dessa questão que precisa ser mencionado? Podemos passar para 9. Não, pode passar. Então, ó, na 9, um tiro é disparado para o alto em linha reta, assumindo que a resistência do ar varia quadraticamente com a velocidade, mostre que a dependência da velocidade com a altura é dada pelas equações. Então, é como se a gente resolvesse dois problemas, tá? Em um. Ora, a gente vai entender o que acontece com a resistência do ar no movimento para cima, né? Então, foi dado um tiro lá, ó. Então, quando você estuda o tiro, você pode estudar a subida ou a descida, né? Então, primeiro vamos olhar a subida, depois a gente olha a descida. E vamos entender o que significam essas constantes aí. A e B são constantes de integração, G é a aceleração da gravidade, e K é igual a C sobre M, onde C é a constante de resistência do ar e M é a massa da bola. A suma Y é positivo para cima, e a força gravitacional constante. Então, vamos resolver isso aqui? Então, vou resolver o 9, começando com a parte 1 do problema, que é a subida. Depois a gente compara com o que ele quer. Então, pensando no diagrama de corpo livre lá da subida,
Eu tenho aqui tá a minha massinha, o eixo Y tem que ser positivo para cima. Eu tenho a força peso vertical para baixo. E agora vamos pensar sobre a força de resistência. O que a gente tem, pessoal, é que a força de resistência, ela tem que ser, variar quadraticamente com a velocidade, né? Então, eu vou colocar aqui um menos CV, esse C é uma constante qualquer, tá? Onde, aqui, ó, tá vendo, ó, C é constante de resistência. E varia quadraticamente com a velocidade. Talvez, nem sei se a dificuldade foi justamente pensar na força de resistência desse jeito, foi isso? Ou não? Foi mais um problema de integração mesmo? A partir, Aí, é a partir daqui? a partir da força Então, de tá. resistência. Então, vamos lá, ó, o que a gente tem que pensar? Resolver a equação de movimento, né? Então, a gente sabe que a força resultante tem que ser igual a massa vezes a minha aceleração, que é o meu y, dois pontos lá. Lembra que y, dois pontos, é m dv dt. Quem que vai ser a minha força resultante, pessoal? Para onde que vai dar a minha força de resistência, aí, nesse caso? Notem o seguinte, na subida, a minha velocidade é sempre positiva, concorda? Ops. Na subida, a minha velocidade aponta para cima. Para cima é exatamente a direção em que ele mandou definir o eixo. Então, na subida, a minha velocidade é sempre positiva. Quando eu pensar, então, na velocidade ao quadrado, esse termo vai ser sempre positivo. A força de resistência, ela vai ser sempre contrária lá à minha velocidade, não é isso? Então, a minha força de resistência vai estar para cá, tá? E aí, quando você for fazer a equação, a força resultante vai ficar a força peso positiva ou negativa? Peso vai ficar negativo. Negativo, porque ela está apontando lá para baixo. Então, menos mg. E aqui tem gente que tem dúvida, né? Como é que eu vou somar a força de resistência? Lembra que ela sempre é contrária à sua velocidade. Então, você vai colocar esse menos mesmo, CV ao quadrado. Se você tiver dúvida se é mais ou menos, pensa o seguinte, olha para o termo em si. Ó, a velocidade na subida é sempre positiva. Quando eu elevar ao quadrado, também vai dar positiva. Ah, mas a força de resistência tem que ser sempre contrária a essa velocidade. Então, aqui tem que aparecer um sinal de menos, tá? Então, menos mg, menos cv ao quadrado, aí que talvez seja o problema. Não sei se vocês foram desenvolvendo m dv dt, mesmo vocês passaram para dv dy, fazendo a regra da cadeia. Ou não foi? Ou nem foi? No meu caso, nem foi. Olha só, gente. Quando vocês olham lá para a resposta, a velocidade está em função de y, não está em função de tempo. Você não tem um v de t que você quer demonstrar, você tem um v de y que você quer demonstrar. Então, não faz sentido você ficar trabalhando com v de t, tá vendo? Então, eu vou usar a regra da cadeia, tá? Então, eu vou transformar isso aqui, ó. O que é dv dt? É um dv dy, dy dt. E dy dt é a própria velocidade. Tá? Então, vai ficar aqui um V, dV, dy. Ok aí? Sim. Então, agora eu vou separar y de v, né? São as variáveis que eu preciso separar. Então, vou colocar v todo de um lado. Como é que vai ficar isso? Ah, tá faltando m, né? Isso que vocês falaram? Isso. Tá, boa. Então, é m, v, dv, dy. Então, ó, juntando os termos de v de um lado, vai ficar mv dv dividido por... Vou pegar esse termo inteirinho e passar para lá, ó. mg mais cv ao quadrado. E passar o menos, jogar o menos, né, em evidência, menos vai ficar igual a menos dy. Vê se vocês concordam, tem dúvidas nisso aí. Alguém não entendeu alguma coisa do sinal ou da organização?
Não, tá certinho. Pode continuar. Certinho? Então, agora a gente vai partir para a integração. Vamos pensar dos limites de integração. Limite de integração da velocidade. Eu vou partir de uma velocidade inicial, V0, porque a bola foi lançada, né? Ela tem que subir. Até uma velocidade V qualquer. E o Y, vou supor que esse meu ponto aqui é o ponto, né, de Y igual a 0, né? Tipo, da mão ali do lançamento, até um Y qualquer, né? E aí vem a integração. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma integral de substituição. Eu vou chamar U de mg mais cv ao quadrado, porque quando eu fizer o du, o que é o du, gente? Vocês concordam que é 2cv dv? Né? Isso. É o diferencial desse termo. Então, como eu preciso lá é do meu VDV, ó, do numerador, então eu tenho que meu VDV é igual a du sobre 2c. Então, eu vou partir para a resolução dessa integral. Ela vai virar integral de um m, né, que pode sair aqui da integral. VDV, no caso, é du sobre 2c. E o meu termo de baixo aqui é o próprio u. Então, é uma integral fácil de resolver, né? Isso tem que ser igual a menos y, que é a resolução aqui dessa integral da direita. Vou prosseguir aqui, vou mudar de slide, só que depois eu consigo gerar o PDF para vocês, tá? Então, ó, retomando a integral lá, ó, m sobre 2c integral de d1 sobre u é igual a menos y. Integral de du sobre u é quanto, gente? LN de U. ln de u. Então, ó, m sobre 2c, ln de u, quem que é meu u? Meu u, ó, é mg mais cv ao quadrado. ln de mg mais cv ao quadrado. Lembrando que eu tenho que resolver essa integral, ela tem limites de integrações definidos, é o v0 e o v, né? Tem que ser igual a menos y, que eu já resolvi completamente. Então, vou reorganizar esse termo ali, ó, vou passar o 2c para cá, dividir por m, tá? Para ele sumir aqui. Então, como é que vai ficar esse ln nos limites de integração? É ln substituindo por v, menos ln substituindo por v0. Né? Então, lembrando que ln de x menos ln de x0 é ln do quociente, x sobre x0, né? Então, vai ficar ó, ln do quociente lá, mg mais cv ao quadrado sobre mg mais cv0 ao quadrado. Isso é igual a menos 2cy sobre m. E aí, para eu tirar a integral, eu aplico uma exponencial ali, né? Então, vai ficar mg mais cv ao quadrado sobre mg mais cv0 ao quadrado é igual a e elevado a menos 2c sobre m, y. E aí, é só isolar o v ao quadrado, né? Multiplico cruzado aqui, ó. Estão acompanhando aí, gente? Sim. Então, multiplico cruzado, vai ficar mg mais cv ao quadrado é igual a mg mais cv0 ao quadrado, que multiplica a exponencial. E essa exponencial, tá, vou seguir aqui, menos 2c sobre m, y. Olha como é que já está parecido com a resposta que você tinha aqui. Demonstrar, ó, deixa eu organizar aqui. Vai ficar aqui cv ao quadrado vai ser igual a mg mais cv0 ao quadrado é elevado a menos 2c sobre m, y menos mg. Depois eu vou dividir tudo por c, né, ó. Eu posso tirar esse c daqui. Essa é a minha resposta final, que eu cheguei para o v ao quadrado, né? Ele está me dando v ao quadrado? Deixa eu ver. Isso, ele me dá v ao quadrado lá, ó.
Então, vamos comparar a resposta final que eu cheguei com a resposta que ele colocou lá. Notem o seguinte, ó. Olha o termo que ele colocou de exponencial. Ele está chamando esse termo de menos 2ky. Então, o que ele está chamando de k, ó? O que ele está chamando de k? 2c sobre m, não é isso, gente? Não, c sobre m, né? Então, ó, o k é c sobre m. Então, vai aparecer um monte de k aqui, ó. Se eu for reorganizar isso... vou ter que arredar aqui. Se eu for reorganizar isso, ó, v ao quadrado vai ser igual, ó. Aqui tem um k no denominador. G sobre k mais v0 ao quadrado, que multiplica e elevado a menos 2ky menos g sobre k de novo. Foi igual agora? Isso, ó. Certinho, ó. Então, tem a subtração desse termo g sobre k, e quanto que vale a constante azão? Aquela aqui, ó. Certo? Entenderam, pessoal? Que a gente chegou na expressão. Sim, certinho. E aí, pessoal, por que ele fala que A é uma constante de integração? Justamente, ó, porque esse termo V0 lá, ele justamente aparece da sua constante de integração lá, né? Quando você resolveu a integral do ln, teve que fazer os limites, tá bem? O exercício podia ser, né, ele podia te falar, determine quem são as constantes de integração. Então, aí você já resolveria, né, achando aqui as constantes. Podemos ir para B? B não, a descida, né? Deixa eu só ver como que ele escreve aqui na letra B. Tá, tem K do mesmo jeito, beleza. Então, na letra B, a gente vai ter a descida. O Y continua para cima, né, porque ele quis. E a gente tem como diagrama de corpo livre o peso vertical para baixo. E lembrem que, na descida, a sua velocidade está sempre para baixo. Se a sua velocidade está sempre para baixo, a sua velocidade é sempre negativa, no caso, não é isso, gente? Porque ela está contrária ao eixo Y. Vamos pensar lá sobre a força de resistência, que tem esse comportamento CV ao quadrado, e aí a gente pensa como é que a gente vai colocar o menos ou não na equação de movimento, tá? Então, aqui, pensa que vamos pensar que aqui, ó, só para fazer uma referência aqui está o meu eixo Y, é como se aqui fosse o ponto de lançamento. Ó, mentira, é descida, né? Mas até posso manter aqui, né? Posso manter o Y igual a 0 aqui, igual no exercício anterior. Ou seja, ele atingiu aqui uma altura máxima e vai cair. Então, ó, vamos pensar na equação de movimento agora. Que a força resultante é igual a m vezes a aceleração, que é o y dois pontos, que é dy dt, que eu já vou transformar em v dv dy, tá, gente? Porque eu sei que, de novo, eu preciso da velocidade em função de y. Então, a força resultante tem o peso de novo para baixo, negativo, menos mg. E agora, você vai colocar menos CV ao quadrado ou mais CV ao quadrado? Pensa lá no seu problema, ó. O corpo
está sempre caindo. A força de resistência aponta para onde, então? Para cima? Para cima, exatamente. A força de resistência aponta para cima. Agora, então, vê se bate lá com o sinal você colocar mais. Ó, V é negativo, V ao quadrado vai ser sempre positivo. Então, eu posso manter o meu mais, não é isso, gente? Porque aí minha força de resistência está sempre contrária à velocidade, com sinal de mais. Entendem isso? Que pensa bem, se você colocar menos, ó, o que vai acontecer? O seu V ao quadrado vai ser sempre positivo. Então, seu V ao quadrado está lá apontando como se estivesse apontando para cima. Se você coloca o sinal de menos, você está colocando a força de resistência justamente no mesmo sentido da velocidade lá do seu corpo. O que não está certo, concordam? Concordo. Sim, tá. Então, dessa vez, tem um sinal de mais. Blá, 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 resolver a mesma equação por separação de variáveis e também vou usar uma integral de substituição. Então, vou lá, rearranjando os termos, vai ficar m, vou fazer mais rápido, tá? mvdv sobre cv ao quadrado menos mg, né? Peguei esse termo, vai ser igual a dy. Agora não aparece aquele sinal de menos que tinha em evidência desse termo aqui. Mesma coisa, vou integrar agora vamos pensar nos limites da integração aqui. Eu estou na descida, né? Então, eu vou partir de uma altura, máxima lá, que eu vou chamar de H, tá, gente? Então, estou partindo de uma altura H, que é a minha altura máxima, e estou descendo. Então, vamos pensar nos limites de integração. Na altura máxima, quanto que vale minha velocidade? Lembra que antes eu coloquei V0 até um V qualquer? Só que agora eu sei que o meu V0 é quanto? 0? 0, que eu vou partir da minha altura máxima lá, tá? Até um V qualquer, beleza? E o dy? dy agora eu vou partir, não vou partir do 0, né? Igual eu parti antes, eu vou partir da minha altura máxima até um y qualquer. Então, eu vou fazer a substituição aqui, mesma coisa, né? Vou falar que U é CV ao quadrado menos MG, DU vai ser 2CV dV, então, meu VdV vai ser igual a DU sobre 2C. Então, quando eu resolver essa integral, isso vai ficar M, que multiplica de novo a integral M sobre 2C, integral de DU sobre U, que é igual a, agora vamos resolver essa integral aqui, ó. Não vai dar igual antes, né? Essa integral aqui, ela vale y, não é isso? Só que de h até um y qualquer. Então, isso aqui vale y menos h. Concordam, pessoal? Sim. Beleza. Eu vou acrescentar mais um slide aqui. Então, vai ficar m sobre 2c ln de u, onde ln de u vai ser ln de cv ao quadrado menos mg. Lembrando que você vai ter que usar que é de 0 até uma velocidade, né? Lembra que essa velocidade vai ser negativa, porque eu estou na descida, que vai ser igual a y menos h. Vou levar, então, esse 2c sobre m para o lado de cá. Isso aqui vai embora. E vou colocar minhas exponenciais. Então, vai ficar ln de cv ao quadrado menos mg sobre ln de, agora eu vou substituir a velocidade por 0, de menos mg, certo? É igual a 2c sobre m
y menos h. Aqui eu vou pegar esse menos, pessoal, ó. O que eu vou fazer na próxima linha? Vou pegar esse menos e inverter o sinal desse termo aqui de cima, tá? Só para ele sumir. Então, ln de mg menos cv ao quadrado sobre mg é igual a 2c sobre m y menos h. Agora, aplico lá a minha exponencial, mg menos cv ao quadrado sobre mg é igual a E elevado a 2c sobre m y, que multiplica E elevado a menos 2ch sobre m. Concordo, né? Quando eu fizer o produto das exponenciais, né? Entenderam o que eu fizer aqui, gente? Separando essa exponencial ou não? Sim, deu para entender. Sim, entendi, sim. Tá. Então, vamos lá. Agora tem que isolar a velocidade, não é isso? Então, vai ficar mg menos cv ao quadrado, vai ser igual a mg. Nossa senhora, hein? Já vamos substituir lá. Ah, não, deixa eu fazer devagar, senão eu vou errar tudo. 2c sobre my é elevado a menos 2ch sobre m. Tá, beleza? Vou passar esse m. Não, deixa eu fazer devagar. Ai, gente, tô querendo adiantar aqui. Posso ir aqui, ó? Posso pegar esse mg e tirar daqui? Pode. E aí, vou substituir esse sinal aqui, ó, vou inverter todo mundo, vai ficar mais, menos, mais. Então, no fim das contas, quando eu reorganizar isso, que aqui é essa conta, né? Então, reorganizando aqui para vocês, ó, vai ficar m sobre c, g, menos mg elevado a menos 2ch sobre m, que multiplica E elevado a 2cmy. Então, olha bem para esse termo aqui, que é bem o termo que está lá, ó. Vamos ver né, quais são as diferenças. De novo, C sobre M é K, não é isso? Ó? Então, C sobre M é K. Então, aqui vai aparecer, ó, um G sobre K. Menos. Isso aqui, olha, ele chama de B, ó. Esse termo inteiro é o B. E vem de novo lá da constante de integração. Lembra que o H tem a ver com a constante de integração, não é isso? Então, menos B é elevado a, aqui é o K de novo, 2KY. Isso que está lá na resposta. Ok? Então, é um exercício mais... na verdade, esse é um exercício... o que mais me preocupa em relação a vocês é como vocês posicionam a força de resistência, se ficou entendida essa questão do sinal da velocidade, porque é isso que vai dar o erro da questão. Né? A integração, se você não soubesse substituição, você ia procurar uma tabela de integral, etc. Mas o mais importante aqui é você pensar sobre a posição da força de resistência nos dois movimentos. Tudo bem? E aqui, gente, tem uma questão interessante aqui, que é na... Ah, não, isso é em outro exercício, é em 12. Tudo bem. Esse exercício finalizou aqui mesmo. Deu para entender? Sanar as dificuldades aí da questão? Deu sim, ficou bem mais claro. Tá. Beleza. Deu sim, professor. Obrigado. E aí, mais alguma coisa dessa lista? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais. Alguém que foi dessa turma que me mandou sobre o gabarito, já... Quer falar agora ou já tá ok?
Mais alguma questão, pessoal? Não, acho que não, professor. Pra mim tá tranquilo também já. Então, deixa eu ver aqui, se eu anotei mais alguma coisa. O exercício 12, lembra que eu falei na aula lá? Eu vou colocar aquela aula de dúvidas anterior, que eu consertei alguns enunciados, né? Então, lembrem que o exercício 12 é um exercício até ele está no Mário. É bem parecido com esse exercício 9, só que ele pede em função do... o gabarito é em função do tempo, né? Acho que é isso, V de T. O exercício 12 é igualzinho ao 9, só que ao invés de achar V de Y, você vai achar o V de T. Tá? Então, a sua integração vai virar uma integração no tempo. Tudo bem? Então, preste atenção no que está sendo pedido. No 12, pede para achar a velocidade e a posição em função do tempo. Tá? Beleza. E lembrem que eu falei que o 12, você tem que prestar atenção que é para considerar a descida. Suponha que o corpo vai cair, tá? Então, você está no mesmo caso da letra B do 9. Para você chegar nesse gabarito aí certinho. Isso. E tem mais uma questão. A 13, não sei se vocês chegaram a fazer, da questão da energia potencial, mas ela é bem simples. O gabarito está certinho aqui, deixa eu até ver, acho que tinha um outro erro aqui. Tá certo, o 13 tá certo, pessoal, só que tá trocado, tá? A letra B com a letra C. Vocês vão perceber isso. Em relação à prova sobre essas questões de energia, só tem 12? Sim, na lista só tem 12. Professor, não tem Então mandei a lista, faltou essa. Tá Então pegando aqui. desconsidera. Que é isso, hein? Que sorte, hein, gente? Que então não tem, eu vou passar ela, mas essa parte não vai entrar na nossa avaliação, né? Então, discutindo essa questão da avaliação, da parte de energia e tal, essa parte vai ser super importante para o próximo conteúdo, que é sobre a resolução desses movimentos pelo método da Lagrangiana. Então, por esse método, energia tem um papel muito mais relevante do que a gente viu até aqui, tá? Então, o que eu quero é o seguinte, embora, então, vocês tenham visto só a conservação da energia mecânica nesse exemplo da lista, então, é basicamente, se for pensar numa questão que envolve energia, basicamente usar essa conservação, tá? Você não precisa preocupar com as outras coisas que a gente não praticou, né, até essa primeira prova, mas não abandonem essas aulas de energia que foram colocadas, porque elas são fundamentais para outra parte do nosso conteúdo, tá bem? Mas vocês podem focar, então, nessa parte mesmo de equações de movimento, né? Tanto a equação de movimento resolvendo via integração, essa questão da regra da cadeia, quanto também de usar a questão geométrica lá do diagrama de corpo livre para resolver as questões, tá? Então é isso, pessoal. Posso fazer a chamada aqui? Professora, Mais dúvidas? Oi. eu tinha só uma dúvida. Na verdade, eu resolvi o exercício, só que no número 4, na verdade, uma sobre plano inclinado e massa. Aham. E eu achei a resposta, só que chegou uma hora que eu fiquei na dúvida porque você assumiu um sentido de movimento. Aí eu fiquei na dúvida, por que o outro não valeria, no caso? Valeria. Valeria também no caso. É porque você tem que ver... Deixa eu ver aqui. Só que se acontecer o outro caso, a única coisa que vai dar a mesma expressão, tá, Marcos? Se você resolver supondo o outro caso, a única coisa que vai acontecer é que sua força de atrito vai estar invertida. Então, você tem uma mudança no sinalzinho do mi. Foi isso que eu achei mesmo. Eu achei que nenhuma foi
uma menos a outra, e na outra foi a outra menos a uma. Isso. É porque a única coisa que acontece no diagrama é a força inverter de sentido. Tá bom? Não entendi. Obrigado. Não. Deixa eu parar de gravar aula aqui, gente.